Boa noite, gente. Hello, guys. Tudo bem? Aqui é o Felipe Veloso e bem-vindos ao nosso primeiro aulão na English Share. Queria agradecer a presença de todos, agradecer realmente por terem curtido, por estarem nos acompanhando, estarem curtindo os vídeos, estarem comentando e estarem dando seus feedbacks. Muito obrigado mesmo. Eu me chamo Felipe Veloso e eu vou dar uma aula para vocês hoje. E espero que vocês gostem, espero que seja de grande valia para vocês, espero que vocês aprendam. E queria agradecer também por estarem curtindo e seguindo a English Share nas redes sociais. Fiquem ligados que em breve a gente vai ter mais novidades ainda e a gente vai estar compartilhando mais coisas com vocês. Eu queria apenas, antes de a gente começar a nossa aula, queria dar algumas dicas de preparação para a nossa aula. Olha bem, a gente está tendo aqui um aulão online. Se você está aqui, provavelmente você está interessado em aprender inglês ou a desenvolver um pouco mais dessa língua nativa, que não é a nossa primeira língua aqui no Brasil. E se você está interessado, então eu vou precisar aqui, ó, eu vou precisar de uma atenção especial. Assim, ó, por estarmos numa aula via vídeo, existem, ó, acredita aqui, ó, eu vou estar tô tirando uma dica aqui, ó. Existem muitas coisas que vão tentar tirar a tua atenção da aula aqui. Se você está realmente interessado em aprender alguma coisa, então você vai precisar de um pouco de foco para aprender sobre alguma coisa, um pouco de atenção. Então, olha só, se você mora com alguém, seja sua mãe, seja seu esposo, sua esposa, seu marido, enfim, talvez essa pessoa, as pessoas ali ao redor da tua casa, elas vão tentar tirar um pouco a tua atenção. Mais do que isso, a gente vive numa sociedade meio frenética, a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que isso não vai funcionar se você ficar com uma televisão ligada ali, entendeu? Se você não estiver prestando atenção. Então, assim, ó, uma dica que eu te dou: diminui o volume das coisas que estão ao teu redor, ou desliga as coisas que estão ao teu redor. Pega um papel, pega uma caneta, um caderno, pega alguma coisa para te escrever, para te poder memorizar as coisas que a gente vai estar dizendo aqui. E para você poder relembrar, para você poder reler, para você poder anotar alguma coisa. Então, eu recomendo isso, tá? Existem muitas coisas provavelmente muito mais atrativas do que eu aqui, ali na sua casa. Então, por favor, se atenha agora, pelo menos nos poucos minutos que a gente vai ter de aula, atenção na aula. Ok? Vamos combinar isso, então? Muito bem, então. Eu só queria estar compartilhando também que essas aulas elas vão estar acontecendo todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 8 horas. Então, se programem aí para que vocês possam estar acompanhando essas aulas, para que vocês possam estar comentando, para que vocês possam estar aproveitando essas aulas para vocês, com certeza. E partiu! Show de bola, então, bicho! Então, assim, qual que é a matéria que a gente vai ver hoje? Olha só, a gente não vai ver simplesmente uma matéria, mas a gente vai ver uma matéria sempre ligada a alguma coisa. E hoje, como eu comentei nos vídeos passados também, porque o inglês não precisa ser um negócio chato, o inglês não é algo chato, então a gente não precisa transformar ele em algo chato. Aprender uma língua não precisa ser chato, não precisa ser quadrado, não precisa ser sempre da mesma forma, não precisa e nem deve ser. Então, olha só, o que eu preparei para hoje? Eu vou falar de algo que eu super curto nesse primeiro vídeo, e vocês podem até dar sugestões para os próximos também, que a gente pode fazer um link nas coisas que vocês comentarem também. Então, olha só, eu vou falar de algo que eu super gosto e super recomendo, provavelmente muitas pessoas, se não todas, é muito famoso isso, eu vou estar comentando com vocês hoje, tá? Então, olha só, eu estou basicamente dando, com a minha vestimenta, eu estou dando uma baita dica, um baita spoiler do que está por vir agora, tá? Olha só, hoje a gente vai ver uma simples frase, e desta frase a gente vai poder tirar algumas informações que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no nosso inglês, aprender uma matéria
com essa frase. E olha só, uma das coisas que eu super curto, quase mais curto, está entre as minhas top 5 coisas para fazer, ou hobbies que eu gosto de fazer, é assistir filmes. Então, I love to watch movies. Amo assistir filmes. Então, um dos filmes, assim, ó, que é os meus, pá, daí é top 5 também mesmo, assim, ó, porque é muito topzera na vida, é algo muito famoso, uma aventura épica, chamada... eu vou até pegar o livro aqui pra vocês, uma edição linda, linda, uma bíblia de grossa, entendeu? É o Senhor dos Anéis, obviamente. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, então eu peguei uma frase que vai nos ajudar a gente aprender algumas disciplinas, dois assuntos em específico, ok? Então, eu vou ler primeiro a nossa frase antes de mostrar ela para vocês. E eu quero que vocês tentem identificar, ao longo da minha leitura, se vocês reconhecem alguma palavra, se vocês reconhecem algum tempo verbal, se vocês reconhecem alguma coisa do que eu vou ler para vocês, tá? Não se apeguem, não se preocupem se vocês não entenderem nada, não se preocupem se vocês entenderem pouca coisa, e com certeza não se preocupem se vocês entenderem tudo também, né? Então, eu vou ler eles aqui, essa frase para nós agora, e depois a gente vai ver ela, a gente vai analisar ela, e a gente vai estar disponibilizando depois aqui no canal um link para você poder acessar esse áudio para que você possa treinar o seu ouvido. Você precisa treinar o seu ouvido no inglês para que você possa identificar as palavras, senão elas vão parecer tudo... Sabe aquela música do System of a Down, Shop's Way? Vai aparecer... Então tudo isso vai aparecer, entendeu? Então a gente precisa treinar nossos ouvidos para a gente conseguir ouvir o inglês, assim como a gente já treinou os ouvidos ao longo da vida para ouvir o português, né? Então, curte só. Eu vou ler então aqui para nós e prestem atenção. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them. Simples, né? Não foi tão longo assim. Vou de novo. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them. Captou? Vamos ver se a gente conseguiu adivinhar algumas das palavras que estão nesse texto, estão inclusive na parte de trás do livro. Livro, vai, recomendo, totally. Então, a nossa frase... Opa, esquecemos de um aqui. Perfeito. Então, vamos ler juntos agora, de novo, mais uma vez, aqui do Flipchart, a nossa frase que acabamos de ler no livro, acompanhando juntos. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Ok? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traduzir e ver o que cada palavra significa. Ok? E ao longo dessas palavras, depois que a gente desmembrar e descobrir o que tudo isso significa, eu vou entrar nos dois assuntos em que a gente vai falar hoje, ok? E aí eu vou circular eles aqui depois e eu explico eles. Então, primeiro, one. One. Todo mundo sabe contar 1, 2, 3, pelo menos em inglês, né? 1, 2, 3. Então, one, literalmente, significa um número 1. Então, one, todos os one significam 1. Não existe uma outra opção para one. É 1. Quando ele aparece sozinho, obviamente. Então, one significa 1. Ring. Ring. Ring
é anel. Ok? Então, ring, anel. Um anel, one ring. Dois anéis, two rings. Três anéis, three rings. Mas nesse caso, one ring. Então, está no singular porque é apenas um. One ring. To rule. To rule. Vamos pensar aqui. O to, ele é uma preposição. O que é uma preposição? Para, sobre, ao lado de... Isso tudo são preposições. O to, ele é uma preposição também. Só que esse é um dos assuntos da nossa aula de hoje também. Rule é um verbo. O verbo governar, o verbo governar. Vamos fechar ele como o verbo governar. O verbo de... como se fosse governar e dar diretrizes. Ok? Então, rules vamos usar como... governar. Então, um anel para governar. Beleza, é um anel para governar. One ring to rule. Mas o que é aquele damn? Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar do verbo to be, correto? Então, o damn não faz parte do verbo to be. Oh, meu Deus, mas todo mundo conhece o verbo to be como I, you, he, she, it, we e they, correto? Muito bem. Esse é o verbo to be, que são os pronomes de caso reto, os nossos pronomes no nosso português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Então, o damn, se ele não é o verbo to be, o que ele é? Ele é um objective pronoun. Ele é um pronome objetivo. O equivalente no nosso português como um pronome oblíquo. Vocês lembram dos pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, depois nos plural, nos conosco, vos convosco, ou alhes, enfim. É como se ele fosse o nosso pronome oblíquo. Então, o them, e esse é o nosso assunto de hoje também, ele tem a ver com a terceira pessoa do plural, o they. Por isso eles são bem parecidinhos também. Eu vou até anotar aqui no fim. They, them. They, them. Eles, e aqui pode ser traduzido como os, lhes, etc. Ok? Pronome de caso reto, eles. Pronome oblíquo, os, lhes, etc. Ok até aqui? Então, um anel para governá-los. Muito bom. Governá-los, all. All significa todo, ou todos. Ok? Então, aqui a gente já tem a nossa primeira frase. One ring to rule them all. Um anel para governá-los todos. Ok, até aqui? Muito bem, então. Temos a nossa primeira frase. Vamos então passar para a nossa segunda frase. One ring, bem similar, igual ao que nós tivemos na primeira frase, né? Um anel para to find. Find, ok? Esse nosso I aqui, a gente vai pronunciar ele como I. Então, a nossa pronúncia vai ficar find. Find, ok? Muito bem. One ring to find. Find é o verbo encontrar. Find them. Lembram o que era o them? O them é o nosso pronome oblíquo. Os, los, lhes,
ok? Então, encontrar los, ok? Muito bem até aqui. Them, ok? Vamos para a nossa terceira frase. Ó, a gente já está na terceira frase aqui. One ring to bring them all. Então, um anel para bring. Bring é o verbo trazer. Nesse caso, bring them vai ser trazê-los. Então, como se ele fosse reunir alguma coisa. Trazê-los. E o all, como a gente já tinha visto na nossa primeira frase, inclusive, todos. Trazê-los todos. Ok, até aqui. Vamos ver o que a gente já tem até agora. One ring to rule them all. Um anel para governá-los todos. One ring to find them. Um anel para encontrá-los. One ring to bring them all. Um anel para trazê-los todos. E a nossa última frase. And in the darkness bind them. And, ele é uma conjunção aditiva, ele é o nosso e, tipo, eu, e Maria, e João, e fulano de tal, nós fizemos alguma coisa. Eu e minha namorada fomos ao cinema. Esse and é o e. Ok? In the darkness. O in seria alguma coisa em algum lugar. Em. O the, ele é o nosso artigo definido no português. Ele é o, a, os, as. Por exemplo, the end, o fim. The apple, a maçã. The clowns, os palhaços. Ele é esse os que está sempre no início de alguma palavra, do the end, que a gente vê no final dos filmes, né? Então, the pode ser o a, o os, ou as, ok? Isso vai depender agora do contexto, vai depender da próxima palavra. Darkness. The darkness. Darkness, o que será que é darkness? Darkness é escuridão. Então, a gente vai usar o, a, os ou as para escuridão. Escuridão é um nome feminino, a escuridão. Então, a vai ser a nossa escolha para a tradução desse texto. A escuridão. Ok? Então, e em a escuridão. Como é que a gente... Não fica meio estranho esse em a escuridão? Fica, né? Porque no nosso português, em mais a é na. Então, e na escuridão, a gente vai poder juntar esses dois termos e formar na escuridão. Em a escuridão, ou seja, na escuridão, bind them. Bind é um verbo também, significa vincular, juntar. Esse juntar no sentido de vincular. E eu tenho them ali, que é o nosso pronome oblíquo, que aprendemos que é o nosso objective pronoun. Ele é o os, então. Ok? Traduzir como uni-los, mas, enfim, a gente pode botar como combiná-los, como associá-los, como, enfim, ok? Então, olha só, a gente tem então todo o nosso texto aqui, já traduzido. Vamos ver como é que ficou?
Um anel para governá-los, one ring to rule them all. Um anel para encontrá-los, one ring to find them. Um anel para trazê-los todos, one ring to bring them all. E na escuridão, and in the darkness, bind them, associá-los, uni-los. Tudo bem até aqui? Very good. Entendido até aqui, galera? Muito bem, então. Qual que é a nossa ideia? São as duas coisas que eu gostaria de falar hoje, então, com vocês. A primeira é uma das coisas básicas do inglês, onde se você for procurar uma palavra no dicionário, ou se você quiser usar essa palavra dessa forma, ou inclusive quando alguém vai te perguntar um verbo, a forma correta de falar ele, ok? A gente pode ver que nós temos a nossa preposição aqui, antes do verbo. O que normalmente acontece com os nossos verbos? Os verbos, eles não são, os nossos verbos, eles não são simplesmente find, eles não são simplesmente rule, eles não são simplesmente bring, ou simplesmente bind. Os nossos verbos, quando a gente vai botar o verbo governar, eu quero usar o verbo governar, a gente não vai dizer bind, a gente não vai dizer rule, desculpe. O verbo governar é o verbo to rule. Então, olha aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. O verbo rule não é o verbo governar. O verbo to rule é o verbo governar. O que esse to está fazendo nesse verbo aqui? Ele está deixando o verbo na forma infinitiva. E a gente conhece isso no português, o nosso português é a mesma coisa. O que é o verbo na forma infinitiva? É todo verbo que termina com ar, er e ir. Verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, respectivamente, né? Ar, amar, sonhar, sequestrar, tipo, tudo isso são verbos no infinitivo. Verbos que terminam em er, correr, morrer, lamber, são verbos da segunda conjugação, estão no infinitivo. E os da terceira conjugação, enfim, né? Fugir, sorrir, são verbos da terceira conjugação. Mas isso não importa no inglês, isso é só para a gente ter uma retomada aqui no nosso português. Os verbos no infinitivo no inglês, infinitivo, eles são os verbos que começam com o to. Então, to rule, governar. To. To bring, trazer. To bind, unir, associar. Ok? Tá vendo que esses verbos terminam com ar, associar, er, trazer, rule, governar, ok? Então, os verbos no infinitivo, eles precisam ser usados com o to. E qualquer... Tudo certo por aqui? Beleza, então, sem muito susto aqui. Já conheciam a forma infinitiva dos verbos? No português, sim, né? Acredito que sim. Então, em inglês, no dicionário, como é que as palavras vão aparecer no dicionário? Eles vão aparecer assim. To rule, to bring, to bind, ok? Então, procurem pelo B, né? Bind, vai aparecer lá, to bind, verbo, e aí ele vai te dar toda a definição do verbo. Ok? Certinho por aí? Beleza, então, galera, olha só. Qual que é o segundo assunto que a gente vai ver agora? É exatamente os nossos pronomes oblíquos, que eu havia falado no início. Vamos ver se a gente lembra do nosso verbo to be primeiro? Vamos lá, né? A gente estava falando dele antes. Tem o I, que sou eu. You, que é você ou vocês. He, she, it, ele, he, she, ela, it é para
coisas ou animais que você não considera da sua família, ok? Tipo, it, são coisas, ok? He, she, it. We e they. Nós, we e they, eles, ok? Esses são os pronomes retos do inglês. Esse é o verbo, não é o verbo to be, mas são as pessoas do verbo to be. Não veremos o verbo to be hoje, não se preocupem, porque tá todo mundo meio saturado dele. Mas a gente vai ver os pronomes, os objective pronouns, ok? Os objective pronouns para I, me, mim, comigo. You é o próprio you. Esse aqui não muda, esse é tranquilo. He, him. She, her. It também não muda, fica it. We, us. E they, como a gente tinha visto lá no nosso texto, them. Muito bem, beleza? Tudo certinho aqui, ó. Estão todos relacionados, ok? Mas aí eu vou te perguntar, quando é que eu uso um objective pronoun ou o próprio pronome? O pronome I, you, he, she, it. Onde e quando, né? Essa é a parte mais catchy do inglês. Essa é a parte mais que a gente tem que parar e a gente tem que pensar. A gente, quando vai fazer uma frase, quando a gente vai escrever uma frase, a gente vai dizer, por exemplo, eu vou comer. Ou eu como. Eu como. Eu como. I eat. Eu como. I eat. Eu como. Então, se eu como, eu estou fazendo uma ação. Eu estou realizando essa ação. Nós vamos utilizar os nossos pronomes oblíquos, no inglês, os nossos objective pronouns, quando este alguém sofre uma ação. Por exemplo, eu ligo para ela. I call her. Quem é que está sofrendo a ação? No caso, seria a pessoa que eu estou ligando, né? Ela vai sofrer a ação de ter uma ligação para ela. Eu sou a pessoa ativa nessa frase e a outra pessoa seria a pessoa passiva, que vai receber uma ação que a primeira pessoa vai fazer. Então, I call her. Eu ligo para... Eu ligo a... E esse é o nosso problema no português, porque a gente já fala errado. A gente fala, eu ligo para ela. E não eu ligo a. Eu ligo a. A gente não costuma falar assim, e é por isso que muitas vezes o inglês ele é difícil. Porque a gente teria que transformar as nossas frases de uma forma gramaticalmente correta, de uma forma correta para se de uma forma formalmente correta. Só que, entretanto, a gente não faz isso. A gente fala nosso português muitas vezes de qualquer jeito, e é por isso que às vezes o inglês ele fica meio confuso para nós. Porque a nossa língua, com certeza, ela é muito complexa, e o inglês, de certa maneira, ele é muito mais simples em diversos aspectos. Entretanto, ele é muito complexo para nós às vezes, porque a gente está pensando de uma forma errada já no nosso português. Liga para ela, e não ligue a. Entende? Então, I é a pessoa que vai estar realizando a ação. Pode ser o I, pode ser you, he, she, it, we e o they. Sempre vai ser a pessoa que vai estar fazendo a ação, sempre vai estar usando os nossos primeiros pronomes aqui. Sempre, ok? E quando é que eu vou usar o her, o him, o esse you, o us, o them? São sempre as pessoas que vão estar sofrendo a ação. Ou seja, se eu ligo para eles, I call
them. Se eu ligar para você, I call you. Ok? Sempre utilizando os nossos objectives pronouns. Ok? Tudo que sofre a ação são os nossos objective pronouns. E eles sempre, por sofrerem uma ação, o que é a ação? A ação é um verbo, né? Onde é que está aqui o nosso verbo? Call, o nosso verb. É a nossa action. É a nossa ação. Então, tudo que sofre uma ação, todas as pessoas que sofrem a ação vão estar ligadas com o objective pronoun. E vão estar sempre depois de um verbo. Porque o verbo é ação. E se ela vai sofrer uma ação, então o verbo tem que estar antes. Ela vai sofrer a ação deste verbo. Okay? Ela vai ter que estar depois do verbo, perdão. Vai ter que estar depois do verbo porque o verbo é ação. I call you. I call her. I call him. I call them. Ok? Tudo certo por aí? Beleza, então, galera. Então, galera, esses foram os dois assuntos que eu gostaria de tratar hoje com vocês. O infinitivo dos verbos to rule, to bring, to bind, to eat, to call. Isso são infinitivos, sempre com o to antes. E também tratar os nossos objectives pronouns linkados às nossas pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio object pronouns, que é fácil da gente se confundir muitas vezes, e eles são bem parecidos, eles têm uma relação entre eles aqui, que vocês podem ver, e aqui é o pronome que realiza a ação é o verbo, e depois desse verbo, o objective pronoun, o pronome oblíquo, assim como no português. Entregue o, mate o, salve o, salve a, entregue-lhes, ok? Sempre tem um verbo envolvido e depois desse verbo, o nosso pronome oblíquo ou o nosso objective pronoun. Ok, galera? Então, para encerrar, vou aqui mostrar então a nossa frase aqui, que começamos a traduzir, que traduzimos juntos também, e entendemos agora um pouco mais da estrutura dela. E vamos dar uma relidinha nela de novo, só para agora com uma voz épica. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, bind them. Então, quando o Gandalf estiver falando isso no filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, você pode repetir junto, assim, com essa voz meio épica. Entendeu? Tá. Então tá, galera. Queria agradecer, então, a presença de vocês na aula. Muito obrigado. E é isso aí. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Uma boa noite a todos e see you around!